Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a tua participação. Então deixe essa moral aí, reforça a inscrição, reforça o like. Tem muita gente, graças a Deus, assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever, o que é normal. Então, gente, é de graça. Reforça aqui embaixo a inscrição e deixa o like. Vamos alcançar outros vascaínos através desse vídeo aqui do canal Vasco Connection. Quero falar também da campanha do canal Vasco Connection, tá? Campanha do Pix do canal, recomeço aqui do canal. Gente, olha só, é uma campanha muito importante, tá? Para o recomeço do Eduardo Ferrari. Um exemplo, ontem eu estive em São Januário para fazer matérias. No final desse vídeo aqui, novidades, vocês vão ver qual é a super novidade no final desse vídeo aqui. O que acontece? É um recomeço, o canal está sem patrocínio, então vocês estão ajudando literalmente o Ferrari aqui. Então, quem puder, né, ajudar através desse Pix aqui, tá? É eduvasco 199798@gmail.com. Não importa o valor, vai estar ajudando demais, gente. Demais, independente do valor, se é 10, 20, 30, 50, 100, tá? Sei que o quanto antes melhor para que eu possa retomar as atividades do canal, totalmente, tá? Então, repetindo aqui, o canal por enquanto está sem patrocínio, então a sua ajuda é muito importante, pois tenho que atravessar de novembro para dezembro ainda, e temos muitos jogos do Vasco, decisões, e temos coberturas importantes para fazer, assim como fizemos ontem, direto de São Januário, matéria direto de São Januário, matéria exclusiva aqui do canal, mais uma matéria exclusiva aqui do canal. Então deixe sua contribuição aí, que é muito importante aqui para o canal. Valeu? Gente, olha só, vamos falar de Vasco, porque, só para terminar, pô, Eduardo, eu contribuindo, o que eu vou ganhar com isso e tal? Pô, eu tava realmente sem saber, né, o que eu posso oferecer além de camisas do canal. Pô, gente, ontem, tá, essa experiência do tour em São Januário, é uma experiência única, onde você conhece São Januário inteiro, vestiário, gramado, estátua do Romário, estátua do Roberto, as arquibancadas, cabine de imprensa, literalmente um tour inteiro dentro de São Januário, uma coisa linda. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, só para você ter noção, um pedacinho, né, do vídeo, para você ter noção de como é que é o tour dentro de São Januário, já com a maquete do novo projeto, muito lindo, emocionante, todos os troféus, todas as conquistas do Vasco. Vai ser uma experiência única para você do outro lado, tá certo? Então, você que estiver literalmente ajudando aqui, eu sei que todos merecem, mas eu tenho que sortear 1, 2 para presentear com um tour em São Januário. Valeu, gente? Então, é através desse Pix aqui, é eduvasco 199798@gmail.com. Desculpe me alongar um pouco mais, mas eu tinha que presentear vocês com alguma situação envolvendo o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, e falando sobre ontem, como vocês puderam ver em outras mídias também, ontem, infelizmente, assim, por orientação da diretoria, e respeitamos muito isso aqui, não podemos mostrar ali o momento da troca do gramado de São Januário, que está ficando espetacular. Gramado nível Europa. Tá? O São Januário já tinha um bom gramado, era aquelas manchas ali que deixavam o gramado um pouco feio. Mas agora o gramado de São Januário vai ficar um espetáculo. Até domingo a grama deve ser toda plantada, né? Já deve estar no lugar, depois passa por um tratamento. A grama de São Januário está ficando espetacular, o nosso gramado, o gramado da nossa casa. Tenho certeza disso. Que eu estou falando que infelizmente eu não posso mostrar, não pude mostrar. Né? Vamos respeitar sempre o clube aqui, as orientações do clube. Mas garanto para vocês aqui, podem confiar no Ferrari aqui. Tá ficando, gente, pelo amor de Deus. A nossa casa já é bonita. O tour lindo demais. Tá? Uma reforma e ampliação, troca do gramado. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Pedrinho. Parabéns da Além de Ídolo. O amor que você está demonstrando, tá, pelo Vasco é absurdo. Eu tô arrepiado. Gente, ontem eu quero deixar um abraço aqui pro meu amigo Bronde. Trabalha dentro do clube. Bronde, um abraço para você. Tô te mandando um vídeo aí. Você é um cara muito especial na minha vida. Me defende com unhas e dentes dentro do clube. É um irmão que Deus me deu dentro do nosso Vasco. É um grande parceiro. Bronde, muito obrigado por tudo que você fez e faz por mim, entendeu minha situação de saúde. Muito obrigado mesmo, tá? E assim, gente, conversando com ele e tal, eu falei assim, pô, Bronde, como é que tá a situação do clube? Ele, cara, olha só, o Pedrinho ama demais esse clube.
tá tudo em dia, tá ok. Eu acho que ele não vai ver problema, né, eu expor esse papo meu com ele ontem no privado, não, tá? Então ele ontem é um cara super vascaíno, de bem, e que deixou claro, cara, tá tudo ok dentro do Vasco, tudo em dia, o Vasco é um clube em paz hoje, o Pedrinho ama demais a instituição, sabe? Vejo algumas pessoas inventando alguns assuntos e realmente assuntos mentirosos. Então, cara, o Vasco tá ok, tá? Qualquer coisa eu converso com você no privado. Então, obrigado, Bronde. É muito importante a sua fala para que eu possa entregar para o nosso público, porque somos quase 140 mil vascaínos aqui, e gente desse mundo inteiro aqui no canal. Por isso que eu falo, gente, comenta aqui de onde você está falando, que eu sei que muita gente não vem ver o Vasco, porque é tudo muito caro, passagem aérea, hotel, é tudo muito caro. Eu sei porque eu viajo também. Então eu entendo o lado de vocês também. Eu sei que o amor de vocês pelo Vasco é o mesmo que o meu, é o mesmo do Bronze, é o mesmo do Pedrinho. Amamos o nosso clube de maneira igual. A grande questão é a distância. E isso é normal, gente. Mas o mais importante nós temos, chega a me arrepiar, é o amor pela instituição. Muitos não têm. Muitos não têm. Só querem bater e criticar. Eu cobro, eu critico também, mas eu amo acima de tudo. Eu não quero ver o mal do Vasco. Eu quero um Vasco campeão nacional agora na Copa do Brasil. Eu quero um Vasco de volta na Libertadores da América. Que papo é esse? De só torcer contra a instituição. A questão aqui é institucional. A história do Vasco, ontem um rapaz, eu entrevistei um rapaz em São Januário, ele falou assim, cara, se o Vasco não tivesse título nenhum, só a história do Vasco já seria o maior título do Vasco. É absurda a história do Vasco. O Vasco deveria ser estudado nas escolas. Na questão dos negros, dos operários, na questão construção do São Januário. O legítimo clube do povo. Gente, eu me emociono em falar de Vasco. Eu até viajo na maionese. Desculpa, vamos entrar nos assuntos aqui. Então, um abraço, Bronde, um beijo no coração, Deus abençoe. Falar sobre Nike no Vasco. Gente, se vocês sabem que a capa, uma camisa muito linda, os uniformes da capa são uniformes lindos, mas a capa vai sair. O Vasco agora tem uma nova fornecedora de material esportivo, né? Será a Nike, a partir do ano que vem. O maior contrato, tá, da história do Vasco na relação material esportivo. Estou falando de 30 milhões por ano. Para você fazer, você que não tem ideia, Eduardo, como é que é isso então? A capa paga cerca de 700 mil por ano para o Vasco, né? Já a Nike, enfim, se não a maior marca, né, do futebol mundial envolvendo material esportivo, a Nike é muito forte, ela vai pagar 30 milhões por ano, olha só. Mais o patrocínio da Betfair, que é o maior patrocínio da história do Vasco. Estou falando aqui de 60 milhões, aí já bota 90 milhões na conta do Vasco. E isso é o que a Leila Pereira paga lá no Palmeiras, tá? E o Vasco vai passar a ter o maior patrocínio entre os maiores de clubes no Brasil, ficando em terceiro lugar, né? Flamengo, Palmeiras, Vasco. Mas é absurdo. O que o Pedrinho está fazendo no Vasco é absurdo. Eu falei ontem com os colegas vascaínos dentro do clube. Tomara que o Pedrinho não saia. Tomara que o Pedrinho continue com o projeto. Não só com reforma e ampliação, mas com a construção de um time muito forte. E eu já vou falar sobre isso aqui também. Então, Nike será a nova fornecedora de material esportivo aí do nosso clube de Regatas Vasco da Gama. A situação está mais do que confirmada, tá certo? Bom, primeira demissão confirmada no Vasco. Você pode, Eduardo, como assim? Temos aí mais uma demissão? Temos, gente. Muitos jogadores já naquele tal, dando tchau, saindo do clube. O clube começou sim o planejamento, independente das decisões contra o Fluminense na Copa do Brasil, independente do momento do Vasco, do bom momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores não serão aproveitados. O Vasco está, sim, de maneira correta, abrindo espaço na folha para a contratação de novos reforços. Já tem reforço contratado, primeiro reforço contratado pelo Vasco para 2026. Tá, Eduardo, quem é? Não sei. Tentei apurar ontem, juro para vocês, tentei, mas não consegui. Mas já temos um primeiro jogador contratado pelo Vasco para 2026 e também temos aí várias demissões dentro do clube. Pô, mas como assim demissão, Eduardo? Temos jogadores em fim de contrato, mas temos jogadores contrato ainda, então é demissão sim. Quando você rescinde um contrato, você está demitido um jogador ou um funcionário, porque o jogador é funcionário do clube, assim como você é da sua empresa, você rescinde o contrato e você é demitido. É normal, assim também funciona dentro de um clube de futebol. Então, o primeiro deles é o Maurício Lemos. O Vasco já abriu mão do atleta, tá? Disse que não vai contar com ele na próxima temporada, que ele pode, né, buscar, tentar aí um novo clube. Eu acho o Lemos um bom zagueiro, porém não se firmou no Vasco, não deu certo. O departamento de futebol prefere
correr atrás de um outro zagueiro para, enfim, fortalecer o elenco do Vasco, além dele, Paulinho Paula também, Matheus Carvalho, um jogador negociável, Jean Davi, não preciso falar nada, 6 meses sem jogar, ganhando 400 mil por mês, Lucas Freitas, Lucas Barbosa, Vitor Luiz, entre outros. Aqui eu estou falando de 3 milhões, 3, 4 milhões por mês aí, abre um espaço absurdo na folha. Então, gente, assim, é realmente uma situação muito importante para o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, essa reformulação, essas demissões e essas contratações também. Então, uma informação importante que eu colhi ontem dentro de São Januário. O Vasco, para o ano que vem, não vai contratar jogador aposta. O Vasco não vai contratar um jogador qualquer. Obviamente, o Vasco não vai contratar o Cristiano Ronaldo, o Messi, nada disso. Mas o Vasco vai contratar bons jogadores, o Vasco vai ser mais assertivo nas contratações, até porque essa segunda janela, com o Cuesta, enfim, com as contratações importantes que o Vasco fez, eu acho que o Vasco acertou demais na questão contratação, né, ou contratações, fez uma boa janela agora no meio do ano, principalmente no meio do ano, e aí o Vasco realmente está, né, fazendo um novo planejamento para 2026, importante para o clube. Planejamento muito importante para o clube. Então, agora é continuar contratando, é continuar reforçando, assim como o Vasco contratou o Cuesta, Robert Renan, Barros, que não deixa de ser uma contratação, o Vasco pediu o retorno dele, Nuno Moreira, Andrés Gomes, olha só. E o Rayão destruindo com a camisa do Vasco. Então, o Vasco está bem, o Vasco tem um grande diretor de futebol, tá? O Vasco está realmente trabalhando firme no mercado. E além desses reforços, mais 2 aqui, tá? Trata-se do Jair, que deve demorar um pouco mais, infelizmente se machucou. Um grande volante, um grande jogador, na minha opinião. O Jair vai ajudar demais. O vídeo vai ficar um pouco longo, gente, porque eu tirei muita matéria aqui mesmo. Fica atento aí, vai subir no like e reforçando a inscrição aqui. Vai ficar um pouco longo porque são muitas matérias importantes. Ó, Jair, tá? A situação da lesão dele é um pouco mais grave, deve voltar no meio do ano que vem, lá para junho. Junho ele deve estar pronto para jogar. O Adson, fevereiro, pronto para jogar, tá? Entre os dois, o atacante Adson é o que está mais perto do retorno, tá? Adson sofreu uma fratura direita, na tíbia, né, da perna direita, em julho desse ano. Então, numa dividida durante um treino no CT Moacir Barbosa. Tá? Ele está fazendo tratamento no DESP, né, no Departamento de Saúde e Performance do Vasco, e a recuperação dele está muito boa, está muito contundente. Então, o Adson deve voltar, deve estar pronto para jogar já em fevereiro do ano que vem. Vai pegar ali o Campeonato Carioca e tal. O Adson é muito bom jogador, vai ajudar demais esse elenco, banco, time titular, enfim, ele, Andrés Gomes, Nuno Moreira, realmente o ataque do Vasco. O Adson vai resolver um problema realmente muito importante, que é o ataque do Vasco, velocidade, jogador lado de campo, consegue voltar, recompor, ajuda o Coutinho. Então, eu gosto muito do Adson. E do Jair também, que era um baita de um volante, tá? Então, temos muitos reforços pro ano que vem, tá? Saindo desse assunto, eu quero falar sobre a CBF, né? O presidente da CBF, Samir Chaudhry, tá? Ele confirmou um contrato com a empresa que implementará um sistema de impedimento semiautomático, né, em 2026. Como é que seria isso? Pô, Eduardo, me explica isso na prática. Na Europa isso já acontece, eu não entendo por que não acontece no futebol brasileiro. Exemplo, hoje tem ali aquelas linhas traçadas pelo VAR, aquela confusão, aquela treta, não sei o que, vai, tá na frente, o pezinho. Não, isso vai ser assim, exato, vai ser uma situação que tipo deixa eu tentar explicar, tipo um videogame. Vai pegar ali a linha reta, correta, é um aparelho, passando certinho, vendo se o jogador, até a bola, vai ver se o que tá na frente, se a bola saiu, não saiu, se o joelho do jogador ele realmente tem. Então, o juiz hoje ele vai ficar de lado. É a máquina que vai dizer se está impedido ou não. Tá certo? Aí eu acho que é um acerto muito grande do presidente Samir, da CBF, porque ele está tentando uma melhora na questão envolvendo a arbitragem do futebol brasileiro, que realmente é uma polêmica muito grande. O VAR que veio para resolver aumentou a polêmica, né? Eu queria que isso aqui tivesse acontecendo já esse ano, tá? Esse ano. Por quê? Porque nós temos decisões contra o Fluminense e Deus me livre guarde, se o Vasco for para a final contra o Corinthians, pode esperar polêmica. Eu estou firmando aqui. Pode esperar polêmica. Decisão contra Corinthians, com a arbitragem do futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo, é treta. É treta. Vocês sabem disso.
Eu vou sempre lutar contra a arbitragem aqui. Infelizmente, os árbitros brasileiros são torcedores em campo. A maioria deles. Tem clube, sim, de coração e se arrastam pro clube deles. Essa é que é a grande realidade. Então vamos parar com a palhaçada e vamos, né, entender essa questão envolvendo a arbitragem do futebol brasileiro. Então, esse sistema de impedimento semiautomático realmente eu acho que vai ajudar o futebol brasileiro. Tomara a Deus que resolva realmente o nosso problema, tá certo? Então, é uma informação importante aí. Você que gostou dessa informação, já sobe o like, já compartilha o vídeo aí, manda para todo mundo, porque realmente as coisas estão acontecendo dentro do nosso clube. Uma outra informação importante é que com a convocação do Andrés Gomes, né, o Vasco vai jogar contra o Grêmio na próxima quarta-feira, tá, gente? Então fica atento aí com a transmissão aqui do canal, 9h30 da noite, um jogo... o Vasco nunca pontuou lá na Arena. Gente, olha só, o Vasco já ganhou do Grêmio no Olímpico, no antigo estádio deles. Enfim, vamos parar com essa... E se tem tabu, o tabu foi feito para ser quebrado. Tá? Isso aqui é Vasco da Gama, vamos parar de diminuir nossa instituição e vamos confiar mais e acreditar mais. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Verratti, né, ele deve ganhar uma vaga no time titular nesse jogo contra o Grêmio, por conta da convocação do Andrés, que realmente é um jogador velocidade, e assim, obviamente o ataque vai ficar bem mais lento, né, porque o Verratti é um jogador de área, e o Ryan deve jogar um pouco mais recuado para tentar, tá, as bolas ali, enfim, chegar perto da área assim, porque o Ryan tem feito muitos gols jogando próximo da área, mas tem que recuar um pouco, porque nós teremos um centroavante dentro da grande área, e o nosso ponta esquerda é o Nuno Moreira. Então o Nuno Moreira vai ter que se virar nos 30 e correr pelos dois, e o Coutinho jogar ainda mais recuado para encontrar a ultrapassagem do Paulo Henrique, ultrapassagem do Lucas Piton. Então o Vasco vai ter que formar no setor. Olha como é que muda a configuração de jogo, hein? Uma saída de um jogador de velocidade, hein? Você coloca um jogador de área, já muda tudo. Você tem que recuar puxar, pedir para que o Paulo Henrique faça mais vezes a dobradinha no ataque, junto com o Lucas Piton fazendo as ultrapassagens pelo lado esquerdo, se aproximando ali do Verratti, que é um jogador de área, né? Então o Lucas Piton vai ser muito importante por conta dos cruzamentos do Lucas Piton, né? Que se dá muito bem com o Verratti. Então o Vasco tem que mudar toda uma estrutura ali no ataque por conta da convocação. E o Vasco, graças a Deus, né? Porque o Vasco tem vários jogadores convocados para as suas seleções, porém o Vasco não tem um banco de... Nenhum clube tem. A qualidade dos jogadores de banco, senão seria o banco, pô. Senão estariam no banco de reserva. Então essa que é a grande realidade. Então todos os clubes estão sofrendo com essa situação, e as peças de reposição do Vasco, graças a Deus, o Vasco ainda tem um Verratti no banco para substituir o Andrés. Agora, o Vasco vai realmente fazer, o Fernando Diniz está fazendo treinamentos importantes para esse jogo contra a equipe do Grêmio, beleza, galera? E para finalizar aqui, para você que está ajudando o canal Vasco Connection aqui através da campanha do Pix, eu arrumei um jeito muito bonito, muito lindo de presentear, de fazer um sorteio para vocês, tá? Para que vocês possam fazer literalmente um tour dentro de São Januário, tá certo? Então, vou deixar esse vídeo final mostrando um pouquinho ali do que é da grandeza do Vasco da Gama, tá? Muito importante o vídeo, muito bonito o vídeo, fica atento aí, fica ligado, tá? E o Pix que está passando é esse aqui, é do Vasco, 199798@gmail.com. É muito importante aqui para o recomeço do canal, e a maneira que eu tenho de fazer, de ajudar vocês é essa, ajudando com um passeio em São Januário, na nossa casa. Para quem não conhece ainda São Januário, conhecer num todo, vestiário, campo, arquibancada, os troféus, enfim, restaurante e tudo mais, tá certo? Então, Pix passando aqui na tela, e participe, não fique de fora não. É muito importante para o canal e, é claro, para você que ainda não conhece São Januário. E se já conhece, ajuda o canal para conhecer de novo, tá certo? Valeu, galera, Deus abençoe, excelente final de semana. Eduardo Ferrari, daqui a pouco tem vídeo novo aqui no canal. Desculpa, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas com muitas informações, tá? E conversas importantes sobre o nosso Vasco da Gama. Um beijo e saudações vascaínas. Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco aqui, direto de São Januário. Estou aqui na sala dos troféus do Vasco, né, das grandes conquistas do Vasco, para estar passando sorte, né, para o nosso clube e também novidades para vocês. É um vídeo bem longo, mostrando o tour de São Januário, mas também trazendo informações do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom,
antes eu peço o seu like, aqui embaixo a tua inscrição, para você que, pô, Eduardo, eu quero participar do tour, eu quero concorrer ao tour de São Januário. Bom, gente, para você que contribui com o canal através desse Pix que está passando aqui embaixo, eduvasco 199798@gmail.com. Para essa galera que está contribuindo, eu vou estar sorteando um tour aqui dentro de São Januário, para conhecer o gramado, o vestiário, aqui o salão dos troféus do Vasco, enfim, todo São Januário, num todo, beleza? Então, fica de fora não. Faça sua contribuição também, ajude, e não só o tour, tá? Como a camisa do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também, valeu? Gente, olha só, acontece o seguinte, vamos falar de Vasco, muitos assuntos importantes, trouxe alguns assuntos hoje pela manhã, e nesse vídeo, em especial, acho que muito especial para a galera do Vasco, que vai estar literalmente acompanhando o tour aqui dentro de São Januário. Para você que não conhece, muita gente de fora do estado do Rio de Janeiro, realmente, literalmente, conhecendo aqui o nosso Caldeirão, conhecendo aqui o nosso São Januário. Então, assim, gente, deixa eu passar para vocês aqui. O Vasco, literalmente, tá? Isso é uma informação, começou o planejamento 2026. Pô, Eduardo, mas como assim? O Vasco ainda está brigando por vaga na Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco está disputando a Copa do Brasil, está nas semifinais contra o Fluminense, tem jogo mês que vem contra a equipe do Fluminense. Sim, gente, temos essas questões, temos essas situações, porém, além disso tudo, o Vasco não pode esperar com o tempo ou contar com a sorte para planejar a próxima temporada. Não adianta você, pô, Eduardo, mas a cabeça dos jogadores, olha só, o salário desses atletas estão em dia, o Vasco está totalmente ok com os jogadores, com o treinador, com o departamento de futebol num todo. Então, assim, esse Vasco da Gama precisa mostrar a sua grandeza. E como é que o Vasco mostra a sua grandeza também? É através do planejamento, na contratação de grandes reforços. Essa informação que eu colhi aqui dentro de São Januário, o Vasco não vai pensar pequeno para 2026, o Vasco não vai correr riscos fazendo apostas. Se o Vasco tiver que fazer apostas, o Vasco vai apostar na base. Isso é uma informação para vocês aqui, e o que eu estou apurando para vocês, junto com vocês aqui em primeira mão, é isso tudo, é mostrar a grandeza, é o pensamento grande do Vasco sobre a temporada 2026, tá certo? Temos jogos importantes do Campeonato Brasileiro, falei sobre isso aqui, também na Copa do Brasil, mas pensar, um exemplo, apurei a situação envolvendo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Também outros jogadores como o Talisca, se existe a possibilidade do Vasco tentar a contratação de jogadores desse naipe. Sabemos que o Anderson Talisca é um grande jogador, um grande atleta, um grande atacante, nível internacional, enfim. A resposta que eu recebi foi a seguinte: o Vasco não vai pensar pequeno para a temporada 2026, ou seja, o Vasco é gigante por natureza, e até por isso, gente, eu falo para vocês aqui, que o Vasco vai precisar, até tirando dúvidas com essas pessoas aqui do clube, vai precisar realmente enxugar a folha. E eu não estou aqui diminuindo nenhum atleta não, tá? Eu não estou aqui falando, porque o jogador A, porque o jogador B, não. Muito pelo contrário, eu apoio o clube, eu apoio a instituição, desejo o melhor para cada atleta, seja ele bom, seja ele o atleta mais questionado do clube, não interessa, eu estou aqui para apoiar, para torcer por um Vasco forte, campeão, como sempre foi. Vocês viram todos os troféus que o Vasco conquistou aqui, vocês puderam mencionar a grandeza do que é ser o Vasco da Gama, vocês viram isso tudo aqui em São Januário. Infelizmente eu não posso mostrar, então eu não vou contra
a administração do clube, né, mostrar ali a reforma do campo, como é que está o campo nesse momento. Eu não vou passar por cima de uma orientação do clube, eu não posso mostrar nesse momento, mas no segundo momento, assim que eu tiver autorização, aí sim eu faço coisas importantes aqui dentro do clube. Tirando isso, o Eduardo Ferrari aqui está para apoiar a instituição, por isso que eu falo sempre, seja sócio, vamos ajudar o Pedrinho, somos quase 140 mil vascaínos aqui no canal para ajudar. Eu sou jornalista, sim, amo minha profissão, mas amo ainda mais essa instituição aqui, tá certo? Então, você que está chegando agora aqui no canal, dê essa moral aí também pro clube, o legítimo clube do povo, dê essa moral sendo sócio, ajudando a instituição em todos os sentidos, até para manter essa estrutura aqui. Muita gente de Maceió, gente da Bahia, eu já encontrei com muita gente aqui, entrevistei alguns aqui, colocando aqui no canal para vocês, então é muito importante que vocês saibam disso tudo. Falando sobre o clube, continuando aqui sobre planejamento, vocês sabem que o Vasco tem alguns jogadores emprestados, tipo JP, que eu acho que tem espaço no elenco. JP está jogando muito, tá? Muito mesmo, com a camisa do Avaí. Sou fã do JP, acho que tem espaço, eu acho que o Vasco deveria observar mais o JP, assim como o Lucas Eduardo, que também está no Avaí, sempre se destacou pela base, e eu acho que pode ajudar também no elenco de cima, né? Maxime Domingues está no Toronto, não está jogando, assisti alguns lances assim, não chamou tanto a minha atenção, mas é um jogador que pertence ao Vasco e vai passar sim pela análise do técnico Fernando Diniz e também do departamento de futebol do Vasco. Maicon, jogador que vem atuando como titular na equipe do Curitiba. O departamento de futebol do Vasco também está observando o atleta, o Ans Forza, às vezes titular, às vezes no banco de reservas, atuando com a camisa do Juventude, porém na Série A do Campeonato Brasileiro, um jogador muito novo, jogador de seleção argentina, um jogador que, na minha opinião, eu gosto e pode ajudar o Vasco a reforçar o elenco. O Vasco tem um problema crônico na volância da equipe, né? O Vasco tentando corrigir esse setor a todo momento. O Vasco fez várias contratações, como Thiago Mendes, enfim, entre outros jogadores que chegaram e ainda não entregaram resultados, mas que podem ajudar. Eu acredito no exemplo, no futebol do Thiago Mendes. Gosto muito do atleta, tecnicamente é muito acima da média, mas veio de um futebol abaixo e agora o Vasco tenta ali o condicionamento, trabalhar o condicionamento físico do jogador. Todos nós sabemos que para o atleta render em campo, ele vai precisar passar por uma equiparação física, né, com todo o elenco. Então o Thiago Mendes, na minha opinião, ainda pode ajudar o Vasco. Jean Davi, praticamente descartado. Vitor Luiz, a mesma coisa. Lucas Oliveira e Lucas Freitas, a mesma coisa. Agora surgiu a informação também do Paulinho Paula, que não deve continuar no clube também, e outros mais. Então, o Vasco está no mercado, o Vasco está tentando. Surgiram esses dois nomes aí do Arana e do Talisca, que seria uma oportunidade de mercado, porém teremos outros atletas aí, outros atletas no radar do Vasco, tá certo? No radar do Vasco. O Vasco tem observado, né, algumas questões envolvendo essa situação. Mudando de assunto aqui mais uma vez, e até reforçando essa informação, gente, está chegando agora aqui no canal, deixa o like aqui embaixo, porque vai ajudar e ajudar demais no crescimento do canal. Então reforça aí aqui embaixo o like e reforça aqui embaixo também a sua inscrição, você que ainda não é inscrito aqui no canal. Eu quero falar sobre SAF. Gente, o Vasco vai vender a SAF. O Vasco é o Vasco da Gama SAF. O futebol do Vasco precisa ser vendido. Todos nós sabemos disso aqui. Agora, não adianta vender para uma empresa qualquer. A Crefisa tem sim interesse. A Leila Pereira é vascaína e não vai continuar no Palmeiras. O Marenax assinou os NDAs e entendeu a SAF do Vasco.
Então, eu não vou ficar aqui inventando narrativazinha para falar sobre a questão envolvendo SAF do Vasco, a venda da SAF do Vasco. Então, assim, o que acontece é o seguinte, o que está acontecendo é o seguinte, o nosso clube está passando pelo melhor momento, na minha opinião, tá? Depois de muitos anos, o momento da reconstrução. O clube, nesse momento, passa por uma crescente no futebol, na questão envolvendo reforma de estádio, na ampliação do estádio. Olha como é que está organizado isso aqui. Eu vou tentar virar a câmera um pouquinho aqui, antes de terminar essa fala aqui, esse vídeo, para vocês terem noção. Olha como é que está o nosso São Januário. Vou passar para vocês aqui. Vou virar a câmera assim fica mais fácil para mim. Olha como é que está o nosso São Januário. Para a galera que, quero visitar, quero conhecer. Aqui é o São Januário de momento, tá certo? São Januário de momento. Agora, olha como vai ficar São Januário pós-reforma, gente. Olha isso, olha que espetáculo essa maquete de São Januário. Não sei se vocês conseguem observar aqui, sabe? Coisa de doido, São Januário está aqui, os troféus nacionais do Clube de Regatas Vasco da Gama, mais uma vez passando para vocês, tá tudo aqui direitinho, muito legal, muito bonito isso aqui, tudo muito mágico. Os troféus estaduais, está aqui passando para vocês também, as grandes conquistas do Vasco, tá passando nesse vídeo aqui, é absurdo, né? Está aqui, a maior conquista da história do Vasco da Gama, a Libertadores da América, está lá o nosso presidente, Pedrinho, todo o time do Vasco, está aqui, 1998, quem teve a oportunidade de acompanhar essa grande conquista do nosso clube, deixa eu pegar aqui de lado, vai ficar melhor a imagem para vocês, olha só que coisa bela, que coisa linda, tá? Eu vou até terminar esse vídeo aqui, com esse ângulo, grandes jogadores que passaram pelo Vasco ali atrás, né? Enfim, torneios, troféus internacionais também ali do outro lado, olha que coisa bela, gente. Vou falar para você, é um clube espetacular, o nosso clube ele é espetacular, tá? Mais troféus internacionais aqui, coisa de doido, a nossa instituição passando tudo para vocês aqui, para que vocês possam acompanhar, tá aqui os nossos grandes ídolos, né? Aqui Felipe, Pedrinho, Dunga jogou com a camisa do Vasco, Denner, Edmundo, tá? Fernando Praz, Elton, olha aqui, Acácio, Carlos Germano, Pedrinho, Luizão, olha que coisa maneira, Juninho Pernambucano, é a nossa casa, muita gente, né? Romário, enfim, é a grandeza do que é ser o Clube de Regatas Vasco da Gama, é sobre isso que eu falo aqui, sabe? É sobre isso que eu falo aqui sempre no nosso canal Vasco Connection, vocês que acompanham aqui o Eduardo Ferrari, vocês que acompanham aqui o canal Vasco Connection. É sobre isso, por isso que eu prego esse apoio aqui, é por isso que eu estou fazendo mais uma campanha aqui no canal. Deixa eu tentar posicionar melhor a câmera aqui para encerrar o vídeo falando, porque a galera quer saber de time forte também, a galera quer saber de o novo momento do Vasco, sobre o momento do Vasco em campo e fora do campo. Deixa eu tentar deixar aqui para pegar a taça da Libertadores da América, que é muito linda, né? Tá ali a taça e também o prato, né, da Toyota, que na época patrocinou o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o que o Vasco vai fazer é o seguinte, o Vasco vai realmente estar, né, fazendo esse novo planejamento, e dentro desse planejamento também passa a venda de alguns jogadores, entre eles Ryan. Vocês sabem que o Ryan será a maior venda da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ponto. Esse é o Vasco. Então, assim, Leandrinho também que pode ser vendido, Matheus Carvalho, o Vasco vai fazer algumas negociações, não tem jeito, esse é o Vasco, tem que fazer, o Vasco precisa levantar grana. Então, é isso, gente, é sobre isso, tá certo? Então,
você, pô, Eduardo, eu quero ajudar o canal, eu gosto do canal, é um canal diferenciado realmente sobre o nosso Vasco, é um canal literalmente vascaíno, que mostra o Vasco por dentro pra gente, de dentro para fora, não fica numa zona de conforto, não sou melhor do que ninguém, mas sempre pioneiro para entregar as melhores informações para vocês. Vocês puderam fazer um pequeno tour aqui comigo em São Januário, estou apurando ainda algumas notícias para vocês, para entregar para vocês sempre em primeira mão. Valeu? Sou o Eduardo Ferrari aqui no Rio de Janeiro. Para você que ainda não contribuiu com a campanha do Pix do canal, tá passando aqui embaixo, tá? É eduvasco 199798@gmail.com. Eduardo, o que eu vou ganhar com isso? Pronto, você vai ganhar uma pulseira aqui, vai fazer um tour aqui em São Januário, vai participar de um sorteio aqui no canal Vasco Connection, beleza? Independente do valor da sua doação, beleza? Então, compartilhe esse vídeo aí com outros vascaínos, porque esse é um vídeo exclusivo para a galera do canal Vasco Connection, tá? Para a galera exclusivo. Eu duvido que alguém tenha feito um vídeo mais belo que esse aqui, respeitando, claro, todos os meus amigos, mas um vídeo mais belo que esse daqui dentro de São Januário, beleza, gente? Então é isso, vou ficando por aqui, acompanha mais imagens aí desse tour aqui dentro de São Januário. Valeu, beijo, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, direto de São Januário, saudações vascaínas.